para quem empreende, que é energia, saúde e performance. No nosso próximo painel, o tema corpo, energia e resultado, o papel da saúde na performance da mulher que empreende. E aqui eu gostaria de chamar Lara Nóbrega, Cecília Sales e Sasha Rives. Sasha da Iogin, Cecília da Bitco, maravilhosa, e a Lara Nóbrega, Nutri empresária, né, Lara? Meninas, fiquem à vontade. O palco é de vocês. Vocês vão ter. Leva uma queda aqui, não dá, né? Não, esse momento é todo de vocês. Vocês vão ficar à vontade. Vai nada, ela vai estar no comando. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Lídia, pelo convite. Vou puxar esse momento da gente improvisado aqui. Mas como estamos falando de um painel wellness, né? Eu sou Sasha, eu sou CEO e fundadora do Grupo AIO. AIO é um ecossistema de bem-estar focado na saúde, na qualidade de vida. A gente está há 15 anos no mercado e eu tenho a AIO como um propósito de vida também, né, para ajudar as pessoas a promover a saúde e ao bem-estar de todas as pessoas, né. O nosso painel hoje fala sobre o papel da saúde na performance da mulher que empreende. Então eu, como mulher empreendedora, né, estou aqui para mediar junto com a Cecília e com a Lara um pouco desse momento. E aí eu queria que vocês se apresentassem também, meninas. Muito bom estar aqui com vocês, Bom, tá? primeiramente eu quero dizer que eu estou imensamente feliz, né, pelo convite, estar aqui dividindo esse palco, esse painel com essas mulheres inspiradoras e as outras que passaram aqui nesse palco também. Agradecer o convite de Lídia, que é uma pessoa que tem um dom de conectar pessoas e fazer um evento como esse, né. Para quem não me conhece, eu sou Cecília Sales, eu sou arquiteta de formação, fiz uma transição de carreira fundando a Bitco, e a Bitco nasceu, do meu relacionamento com o esporte, né, então ela nasceu exatamente a partir de um propósito de inspirar pessoas, mulheres, a buscar sempre a sua melhor versão. E é esse propósito que eu levo comigo, e a Bitco vai muito além de roupas, né, o nosso propósito é conectar com outras empresas, outras parceiras que elevem essa experiência do wellness, né, que é tão importante, não só para o físico, como também para a mente, né. Eu acho que são 2 coisas, são os 2 pilares que estão, ligados intrinsecamente. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Lara Nóbrega. É um prazer também estar dividindo esse palco com vocês. Lidinha, que eu conheci no Festival Costume Saudável. Ana Luísa nos conectou há 2 anos e desde então sempre muito generosa, né? Você tem o dom realmente de conectar. E me apresentando para quem não me conhece, eu sou nutricionista há quase 11 anos. Sou mãe da Maria, de 6 anos, e a minha missão, assim, na nutrição é com mulheres, né, principalmente depois da minha gestação. Na gestação ganhei muito peso, me desconectei completamente de mim e vivi um processo de resgate. A partir disso, que foi ali bem na época da pandemia, eu criei alguns produtos online voltado voltados para mulheres. Então, veio desafio detox, desafio low carb, clubinho, power shape, emagrecer, até que veio o Seca Tudo, que é hoje o meu principal produto, digital. Então eu atuo em consultório, tenho a Coda Clinic hoje, que conta com outra nutricionista, nutróloga, Júlia, e psicóloga também, a Débora. Renatinha está aqui, que é nutri. Eh, e lá o nosso propósito também é com mulheres, então tem a parte do presencial e tem a parte do online. E o Seca Tudo é um movimento que já está ganhando muita força,
é uma comunidade de mais de 1000 mulheres, então temos esses momentos de comunidade, né, e é através da nutrição que eu me sinto útil de alguma forma para o mundo, né, a forma como eu consigo tocar e impactar a vida das pessoas, trazendo algo bom. Então, hoje vamos conversar sobre isso, né, e o quanto é importante a gente não deixar de lado o autocuidado. Autocuidado não é uma questão de luxo, né, eu vejo que é uma estratégia, inclusive, de alta performance. Então, não tem como a gente performar, liderar, ser criativa, ser útil de alguma forma, se a gente não cuidar da gente antes. E como mulher, né, a gente realmente cuida de tudo, casa, filhos, família, a empresa, e se deixa por último. Então que a gente tem esse movimento de olhar para si e se priorizar. Eu acho que foi falado aqui, né, sobre o ritual matinal. Esse é um ritual realmente que eu prego na minha vida. Não acordo ainda às 3h30 da manhã, mas acordo às 4. E é o meu momento realmente onde eu fico só. Meu esposo acorda cedo também, então tento acordar um pouquinho antes dele. Praticar a oração, praticar o seu momento ali para você se preparar para o seu dia. E para mim, a corrida, eu tenho a corrida como um grande paralelo na minha vida profissional e pessoal, né. Eu acho que ela me ensina muito sobre disciplina, a disciplina que eu emprego, tanto na minha gestão de casa, como na gestão da minha empresa. E eu me desafiei recente, né, há 2 anos, eu corri minha primeira maratona, os 42 quilômetros. Nunca pensei que eu fosse fazer isso um dia, querer fazer isso um dia, mas eu acho que a gente é movida por desafios, eu sou movida por desafios. E quando meu esposo me falou que ia ter a maratona, que ele iria e queria me inscrever para eu entrar na metade e só fazer a metade, porque até então só corria 21, eu disse: "De jeito nenhum, não vou entrar no negócio para sair na metade". Então, depois que eu me inscrevi, foi que eu vi o peso do que eu tinha aceitado, e eu não sou de desistir, então eu fui seguindo passo a passo o treinamento. Eu não pensei nos 42 quilômetros, eu fui pensando na preparação para os 42 quilômetros, que ali foram 8 meses, 6 meses, 3 meses mais intensos. E eu acho que isso a gente traz para a vida, quando a gente tem um problema, quando a gente tem aquele objetivo que parece bem grande lá distante, a gente tem que fracionar e olhar etapas. Então a corrida para mim, a atividade física, ela é muito presente no meu dia a dia, nas minhas decisões. E durante os 42 quilômetros, que foram ali, minha primeira foi 3h50, ou seja, eu passei 3h50 correndo comigo mesmo. Você tem momentos que você quer acelerar, mas você tem que lembrar que seu professor lhe orientou, que você tem que seguir aquele ritmo, porque no início você vai se sentir muito bem, mas tem um longo chão aí pela frente. Então isso também é nos negócios, né, às vezes a gente tem ansiedade para terminar logo, mas a gente tem que ter em mente a rota que a gente traçou. Muitas vezes é necessário recalcular a rota, né, às vezes você se sente acha que ia fazer no ritmo, você não está se sentindo tão bem, você não para, mas você reduz a velocidade e depois você toma o fôlego e vai para frente. Então, assim, para mim, corrida, que aí vocês têm que encontrar a atividade física que que mais se identifica, é um paralelo muito bom para a vida, porque o corpo às vezes cansa, mas é a mente que comanda o corpo. Bom, gente, a minha história é um pouco diferente. Na verdade, eu venho do exercício físico, né, eu venho do saúde, e os meus desafios eu acho que são muito maiores, porque todos os dias eu estou vendo e estou incentivando as pessoas a estarem se exercitando, a cuidar da saúde, a se priorizar. E foi assim que tudo começou, né. Eu iniciei a AIO, eu tinha 21 anos, eu estava me formando em administração de empresas, sempre fui movida a movimento, a desafios, a competitividade.
E aquilo me fez me encantar pelo mercado de fitness e wellness e trazer um ambiente, uma atmosfera que a gente pudesse cuidar das pessoas, né. Todos os tipos de pessoas com suas diversidades e respeito a todas elas com seus desafios também. E ao longo dessa jornada de 15 anos, eu acho que eu amadureci muito, aprendi muito. Primeiro a conviver com outras pessoas e seus desafios, a ajudar as pessoas a se priorizarem e a cuidarem da saúde, que é algo tão desafiador para todas nós, né. Nós como mulheres, a gente, como a Lara falou, a gente quer dar conta de tudo, a gente precisa dar conta de tudo, né. E a gente tem muitas responsabilidades e muitos papéis, e muitas vezes a gente sempre cuida mais dos outros do que de nós mesmos, né. Então, o grande desafio da gente é se priorizar e colocar o autocuidado como a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. E eu vendo isso e eu priorizo isso sempre também para os outros, né, para os meus clientes, para os meus colaboradores. E teve uma época na minha vida, dentro dessa jornada, que eu comecei a ter uma dificuldade de malhar dentro da minha própria academia, né, porque eu estava vendo ali tudo aquilo todos os dias e não conseguia ali fazer aquele momento de lazer, porque eu estava ali me exercitando e olhava para alguma coisa e tinha uma coisa para resolver, olhava para um cliente, conversava com meus clientes, tenho vários clientes aqui maravilhosos, cuidando da saúde aqui também, e do corpo e da mente, né, das conexões. Só que depois, né, como a Cecília falou, é a mente que comanda tudo, e eu comecei a colocar isso em prática na minha vida também, né, de me priorizar, de colocar, a minha rotina como algo mais importante do que qualquer outra coisa que eu estivesse fazendo, na minha vida. E eu também sou mãe, né, sou mãe da Ava, ela vai fazer 4 anos, e eu acho que nós mulheres, né, a maternidade ela nos transforma também, e nos ajuda a amadurecer e dar conta de muitos papéis que a gente tem na nossa vida, né. E nessa jornada de empreendedora que eu tenho, que antes eu não tinha uma filha, e depois eu tive que aprender a trabalhar, a dar conta da minha filha, a educar minha filha, a desenvolver todo um trabalho, que pudesse, né, equilibrar todos os pilares da nossa vida. E realmente é muito desafiador, né. Mas ao mesmo tempo, quando a gente coloca um propósito na nossa vida, né, o trabalho que a gente faz, se isso nos estimula, se isso nos move, todos os desafios eles são percorridos, assim, eh, e trazem muitos resultados, né. Então, assim, o que a gente sempre colocou em prática na AIO é o que eu levo também para a minha vida, né, que eu acho que primeiro a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar dos outros. Não adianta a gente, eh eh, ter um ambiente ou um trabalho que ajude outras pessoas se a gente mesmo não está se ajudando, né. Então, por isso que a prioridade, né, da nossa saúde, ela precisa ser uma necessidade de todas nós. E eu sei, assim, eu vivo isso todos os dias, né, não tem tempo, é corrido, eu tenho muito trabalho, eu tenho que dar conta de casa, dos filhos também, isso é até uma coisa que na AIO, né, todo mundo sempre pede muitos atividades para crianças e tudo, e o nosso posicionamento ele não tem muitos serviços para criança, porque ali é o seu momento, independente das crianças, né. Então claro que pode ser um facilitador, mas ali é um momento realmente para você cuidar de você fazer relações para você, né, como pessoa, independente do seu papel, mãe, empresária, dona de casa, enfim. E o que eu gosto muito de falar para todos também, né, que o papel da saúde é realmente o mais importante na nossa vida, é que a gente cuide dela com muita consistência, né, que ela não seja só um período, mas que todos os dias, mesmo que hoje eu não faço o exercício, mas amanhã eu vou fazer, né, e sempre colocar isso como uma prioridade, né. No exercício, na alimentação também, que é muito importante, né, e nos rituais, como a Cecília falou também, de saúde,
né, de orações, né, e procurar sempre aquilo que a gente se identifique, né. Eu acho que isso, para mim, é o que me move e é o que faz eu trilhar essa jornada desafiadora que é a vida, né. A vida tem seus altos e baixos, tem muitos desafios, mas estamos aqui fortes, né, empoderadas também, cada vez mais construindo, a nossa posição dentro da sociedade, né. Essa posição também que ela é uma posição que ela depende de todas as pessoas, né, e que ela não exclui ninguém, pelo contrário, a mulher ela acolhe tudo e todos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho sobre o meu propósito para vocês, né, como mulher, e também tentando levar uma mensagem de cuidado com a saúde para todas. Gente, essa questão do autocuidado, né, de ser uma prioridade, eu acho que é o que eu falo para as minhas pacientes. Você coloca na sua agenda o compromisso de levar o seu filho para o inglês de tal hora a tal hora. Você coloca na sua agenda o compromisso de uma reunião de trabalho. Mas muitas vezes a gente não coloca na nossa agenda o nosso compromisso do exercício, né, o nosso compromisso da terapia ou de uma drenagem, por exemplo, para quem tem lipedema. E aí, é a primeira coisa que sai diante das 1000 demandas que aparecem. A gente não negocia com o outro, mas a gente vive negociando com a gente, né. E é muito doido isso, porque a gente não desmarca. Eu jamais vou desmarcar com um paciente que está me esperando, ele esperou 1 mês, 2 meses pela consulta, eu vou do jeito que for, mas quando é para mim, aí eu vou e negocio. Não, a gente precisa ter o mesmo tipo de compromisso com a gente, né, e isso passa, assim, por tudo no nosso dia. Então, eu sempre falo que, assim, a nossa saúde, ela é pautada no básico bem feito, né. Eu gosto muito dessa frase, falo sempre, quem me segue sabe, porque é a base mesmo, a gente não precisa fazer coisas mirabolantes, mas o básico feito de forma constante, consistente, né, ele traz resultados incríveis para nossa performance, né, pra forma como a gente vai lidar com as pessoas que convivem com a gente, com na nossa empresa, né, em criar, em performar, em lidar, liderar. Então, eu vou entrar aqui um pouquinho na nutrição, que talvez eu contribua também, né, com vocês, com alguns hábitos. Então, assim, rotina matinal eu acho fundamental, raspar a língua de manhã, né, não sei quem faz isso. Quem é que faz isso? Olha, muita gente já raspa a língua. Muito bem. Raspando a língua, raspador de cobre. Ele é mais anatômico, é um material mais nobre e é mais higiênico do que um raspador de plástico. Quando a gente raspa a língua, a gente expõe mais as nossas papilas gustativas e retira a saburra lingual. Então, é um produto que o nosso corpo teve o trabalho de colocar para fora, né, as bactérias do nosso intestino ao longo da noite. Então, quando a gente faz isso, a gente altera a nossa microbiota e a nossa microbiota, nessa população que vive aqui na gente, ela interfere em controle de proliferação de células cancerígenas, em produção de enzimas digestivas, no quanto bem-humorada ou mal-humorada você é, porque interfere na produção de serotonina, dopamina, uma coisinha simples no começo do dia. Então, raspa a língua, higieniza a boca e depois 500, 600 ml de água, já para estimular os movimentos peristálticos do intestino. E aí vai arrumando lancheira de filho, vai fazendo aquela gincana da manhã, né? Porque é uma gincana, eu me sinto um polvo assim na cozinha, sabe? Bota comida pro cachorro e pega uma coisa e faz a lancheira. Mas hábito, né, assim, um hábito matinal. Exercício inegociável, sabe, gente, assim, Lara, eu só tenho essa semana chegou uma pergunta na minha caixinha, no Instagram, eu só tenho 20 minutos para fazer exercício, adianta? Eu falei: "Oxe, se tivesse 5 adiantava". 5 é melhor do que nada, 5 feito 30 vezes no mês, ao longo de 1 ano, você é uma outra pessoa. A partir dos 5, você se motiva a fazer 10, 15, 20 e corre uma meia maratona. Então, assim,
Tem que começar. Eu acho que o problema é exatamente, né, o que foi falado antes da gente subir no palco. A gente busca a perfeição. Então, o feito é melhor que o perfeito. Começa com o que tem, começa com o que dá. Exercício de força é interessante e necessário fazer, né? A gente precisa disso, até para que a gente envelheça com autonomia, vitalidade, né? Para que a gente consiga ter energia para pegar filho no colo, para que na nossa velhice a gente consiga sentar no vaso sem ter que pedir ajuda a ninguém, né? Então, assim, tem que se exercitar. A gente evoluiu como espécie assim, mas a gente vive um estilo de vida incrivelmente sedentário. Então, a gente se desloca de carro, sobe no elevador, consegue pedir a nossa comida com um clique no iFood e se a gente deixar, a gente não se movimenta. Então, coloquem na agenda de vocês. E assim, alimentação, né, porque é o que nutre as nossas células. Então, Lara, que tipo de alimentação me ajudaria nesse autocuidado e na minha performance como empreendedora? Aquela que fez a gente evoluir como espécie também. Então, uma alimentação baseada em bicho e baseada em planta, né? É desembalar cada vez menos, descascar cada vez mais, tentar voltar para a cozinha, né, o ato de preparar o nosso próprio alimento, saber como é feito, manipular, isso é terapêutico também, a gente se conecta com a comida, a gente sabe o que a gente está colocando para dentro. Então eu recebo muitas pessoas no consultório, né, assim, que delegam a alimentação do dia inteiro, comem fora o dia inteiro. E a gente não sabe como é feito, com que é temperado, quanto de óleo, é óleo, azeite, é manteiga, o que é, né. Então a gente delega o combustível que a gente dá para as nossas células, e isso interfere diretamente na nossa performance, né. Acho que também se reconectar muito com os nossos sinais fisiológicos, é uma forma da gente cultivar esse autocuidado. Então, a gente nasce sabendo o que é fome, né, nasce sabendo o que é saciedade, mas ao longo da vida a gente vai comendo porque o outro está lanchando, a gente come porque deu 3 horas da última refeição, e a gente não sabe mais o que é fome e vontade de comer, o que é saciedade, o que é satisfação. Então, se reconectar com esses sinais, né, é uma forma de performar também. Cuidar do sono, acaba que a gente tem que estar o tempo inteiro produzindo, né, a gente se cobra, né, para estar o tempo inteiro produzindo, então é café, estimulante, Red Bull e vários estimulantes mascarando um cansaço crônico. A gente tem sempre hora para acordar às 4, eu às 4h20, Sasha também deve ser aí nessa faixa de hora. E a gente muitas vezes não tem hora para dormir, então não tem como falar de saúde se a gente não falar de sono. Então, quando eu falo do básico, é o básico mesmo. Tem gente que não bebe água, como é que vai ganhar músculo, como é que vai se concentrar, como é que vai fazer o intestino funcionar, como é que vai saber o que é fome e o que é sede, se não tem uma boa hidratação. Então, garrafinha sempre perto, sabe? Cuidar, gente, do básico. O básico, ele tem um poder absurdo na nossa vida, mas a gente subestima. E só valoriza e só percebe o poder que ele tem quando a gente faz. Então, assim, como nutricionista, né, diria isso para vocês: cuidem do básico. Coloquem vocês como prioridade na agenda, né, de vocês. Não negociem, não renegociem, não abram concessões. "Ai, só hoje, só um pouquinho, vou faltar". Não, consistência, constância, né, ela está muito pautada nessas microdecisões que a gente tem ao longo do dia. Então não abandonem isso. E assim, eu acho, né, você falou perfeitamente bem, eu acho que para não basta só a gente fazer a atividade física, né, eu acho que envolve muitas outras coisas, envolve com certeza a parte da alimentação, porque você diz: "Ah, eu treinei, 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 mas continuo sem energia, continuo sem performar, né, no trabalho, tudo".
o sono que realmente é inegociável, então não adianta você também acordar às 4 da manhã para ir fazer uma atividade física se você não dormiu bem, não teve um sono, reparador, você também vai estar cansada. "Ah, eu não tenho estímulo para treinar". Uma das coisas que eu sempre falo, eu falo para todo mundo, porque eu faço isso, eu acordo, eu já passo o meu protetor solar com basezinha, passo um rímelzinho leve, porque eu gosto de me olhar no espelho e ver um reflexo de uma pessoa que eu gosto de me ver. Então aquilo já me dá força para eu seguir meu dia, do que você acordar, se olhar no espelho, se olhar meio derrotada, cansada, tudo. Então, às vezes, óbvio que o interno é muito importante, mas às vezes o externo lhe ajuda a você estar bem internamente, se fortalecer internamente. Então, eu acho que um corpo, né, saudável, uma rotina de autocuidado, seja como for, com drenagem, com skincare, com a makezinha básica, do jeito que você se reconheça e goste da sua imagem, isso também vai lhe ajudar internamente e lhe ajudar a seguir o seu propósito, né, de não falhar com você. E com certeza, quando a gente se sente bem com nós mesmas, né, a gente consegue passar isso para o time, a gente consegue ter uma liderança melhor, a gente consegue tomar decisões com muito mais clareza do que quando a gente está cansada, estressada, para baixo, né. Assim, como a Cecília falou, uma coisa que eu gosto muito é esse autoconhecimento, porque as oportunidades de você ter uma vida saudável são inúmeras, né. Então, assim, hoje a gente está vendo um grande fenômeno da corrida. E a corrida aqui em Fortaleza, a gente precisa acordar 4 horas da manhã. Mas eu, gente, eu não gosto de acordar cedo. E eu preciso me autoconhecer, eu não posso fazer algo que eu não goste, porque isso não vai trazer uma sustentabilidade a longo prazo, né. Então, como as meninas falaram, assim, o autoconhecimento, ele é a base de tudo, né, para a gente poder realmente seguir uma jornada de autocuidado, de prazer também, porque a vida ela precisa ser prazerosa também com as atividades que a gente faz, né, mesmo que desafiadoras, porque é isso que vai nos dar mais motivação a longo prazo. Então, se conheçam, né, a gente tem a ferramenta da IA também, que pode nos dar muitas ajudas e apoio para como a gente pode ter um estilo de vida saudável que se adapte à minha rotina, com o meu papel, com as minhas responsabilidades. Então acho que, a gente tem acesso à informação e a gente pode colocar isso em prática. E também, né, óbvio, procurem um lugar que vocês se sintam bem, que vocês podem se conectar com outras pessoas, né. E eu faço também esse convite a vocês conhecerem a AIO, porque eu tenho certeza que é um espaço também que vocês vão poder cuidar da saúde e ter ótimos relacionamentos lá dentro. E, gente, só aproveitando que a Sasha falou sobre motivação, né, eu gosto de sempre falar isso para as minhas pacientes. A gente confunde muito motivação com empolgação, né, então, nem sempre a gente vai estar empolgada, na verdade eu acho que na minoria dos dias a gente está empolgada, pra treinar, né, enfim, para negar uma comida gostosa, para ter horário para dormir, né, dificilmente a gente tem uma empolgação, mas a motivação ela precisa ser muito clara. E motivação é motivo, é a ação que me leva a me mover. Então, muitas vezes a gente começa pela dor, né. No meu caso, assim, depois da gestação, eu olhava para o meu guarda-roupa e nada me cabia. Eu evitava me olhar no espelho, então aquela dor me moveu num processo de resgate. E aí, muitas vezes a gente começa pela dor e não consegue ser constante, porque não encontra uma outra motivação. Então, sempre estejam, conectadas com algum motivo, né, nessa jornada de autocuidado. No meu caso, assim, o que me mantém nessa jornada, né, constante, consistente, é saber o quanto essa rotina me faz bem. Esteticamente, sim, sem dúvidas. Eu amo me olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Poder escolher uma roupa, né, e ela não me incomodar, enfim, eu olhar no espelho e dizer:
caramba, tô bonita, não acho isso futilidade, né? Isso pra gente que é mulher é importante, mas eu amo saber como o meu intestino vai funcionar, como vai ser o meu sono, porque a minha alimentação é previsível, né? Eu sei que eu vou ter energia para correr com a Maria e não vou me cansar, né? É assim, não tenho limitações. Então, essa é a minha maior motivação para que eu consiga fazer o que precisa ser feito nessa rotina de autocuidado. Então, encontre a motivação de vocês. Eu não falei, mas eu tenho 2 filhos também, e é impressionante como o exemplo arrasta. Eles são acostumados a acordar e a gente já está voltando da nossa atividade física. Então, assim, eles querem correr com a gente. Meu filho mais velho é inegociável para ele os treinos de futebol que ele faz. Ele pode ter o São João de não sei aonde, a brincadeira tal, ele para, vai para a atividade física dele, porque ele se comprometeu com aquilo. Ele é o goleiro, então ele é uma peça-chave e ele sabe, com 10 anos de idade, a disciplina que ele tem que seguir. E eu acho que isso é muito importante, não só para os filhos, mas a gente pode inspirar sempre umas às outras. Quantas vezes eu abro o meu direct e tem, ai, nem ia treinar, mas agora vi que você foi treinar, já estou indo treinar. Então, acho que assim, a gente tem que se unir e fazer esse movimento, porque esse movimento é muito positivo mesmo. E é É isso, isso, gente. gente. Obrigada, Obrigada, viu, Lídia? querida. E obrigada, gente, pelo tempo, Obrigada. pela escuta. Todo mundo raspando a língua amanhã. Me marquem, né? Vou marcar.